Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 18 de julho de 2025, sexta-feira, gravando um pouquinho mais tarde que o usual, felizmente porque esse atraso acabou me abrindo ali uma janela, uma oportunidade para eu ouvir um conteúdo enquanto eu circulava pela cidade a contragosto. Eu, se possível, não, eu já tenho reclamado bastante do trânsito por aqui, mas eu não posso agora negar que, puxa, essa obrigação que eu tive que cumprir agora cedo foi justamente a ocasião ideal para eu ouvir alguma coisa que eu acho que explica muita coisa. Tanto é que eu mandei esse link, e que eu vou compartilhar com vocês também, para vários amigos, dizendo justamente isso. Olha, ouça, isso vai ajudar a entender muita coisa. Então, antes de eu comentar com vocês do que se trata, eu passei agora as primeiras horas, os primeiros momentos da manhã, ali logo depois do café, antes de ter que pegar a estrada, dando uma olhada no que, sei lá, o que tinha saído de ontem para hoje. Tinha um vídeo bastante triste para mim, bastante dolorido para mim, porque um personagem que eu admiro imensamente, que eu venho de, originalmente, televisão. Eu trabalhei um tempo em televisão, fui produtor, trabalhei com edição, trabalhei em TV aberta, trabalhei em TV fechada, então eu tenho um certo carinho ainda pelo que sobrou, né, desse ambiente televisivo. Eu tenho saudade, acho que é uma coisa que não existe mais, não da mesma maneira, né, não com a mesma inocência de antes. Então, alguns personagens da TV, sobretudo americana, eles representavam coisas, para mim, né, o que a TV é possível, né. Um desses caras é o Dave Letterman. O Dave Letterman teve um talk show que durou décadas. Ele está vivo ainda, está bem velhinho. Acho que ele está com umas entrevistas no Netflix, se eu não me engano. Eu vou passar o link para vocês. É a última vez que eu vi, ele está com a barba branca, parecia um patriarca bíblico. Mas ele, durante décadas, era uma figura completamente anárquica na televisão americana. Eu vou passar um link aqui de um episódio que, esse eu não me lembrava, foi alguém que, como eu estou fazendo agora, né, compartilhou. Ele convidou para uma entrevista o ator inglês Peter O'Toole. Peter O'Toole foi né, eu acho que todo mundo lembra do Peter O'Toole por causa do filme Lawrence da Arábia. E quando ele chama o Peter O'Toole entra no palco montado num camelo, e aí todo mundo pira, né? Aí o cara desce do camelo, tira do bolso uma latinha de cerveja, e o camelo toma a cerveja, o que é uma coisa bastante inusitada, não entendi bem. Mas o David Letterman, tudo era possível no show dele. Se é possível alguém chegar com um camelo, não é? E, aliás, uma anedota, sei lá, uma coisa pessoal que não muda nada, mas que acho que é legal compartilhar. Uma vez eu estava viajando a passeio em Nova York, eu passei, nem percebi onde eu estava andando, estava na direção de algum outro lugar, e de repente veio uma mocinha com uma prancheta, falou: olha, eu trabalho na produção do Dave Letterman, você gostaria de participar da gravação de hoje ao vivo? Eu falei: hã? Como assim? O cara é meu ídolo, claro que eu quero, mas como é que a gente faz? Olha, deixa aqui seu telefone que a gente vai te avisar se sobrar lugar. Né? E eu falei: pô, meu telefone é internacional. Não faz mal, a gente te manda um SMS. Na época, acho que era SMS, não tinha WhatsApp na época. Né? E aí eu fui passeando, de repente veio a mensagem: olha, esteja aqui na porta do teatro, tal hora, tal. E lá fui eu, sério, eu sentei na plateia do David Letterman. Ele já estava velhinho, David Letterman, ele já estava bem velhinho. Ele inclusive chamou para tocar ao vivo ali. Esses shows normalmente tem uma banda, né, ao vivo. E estava a banda dele lá, mas eles convidaram o Pretenders para tocar ao vivo, que também já estão todos muito velhinhos. Então eu assisti o Pretenders ao vivo, assistindo o David Letterman ao vivo, e é uma daquelas lembranças que eu tenho muito carinho. É até bom relembrar, tinha me esquecido disso. Então, um outro personagem que eu acho que também merece uma admiração extraordinária é o Stephen Colbert. Ele tem um talk show que eu estou sempre citando aqui. Ele é talentosíssimo, a equipe de redatores é brilhante, é muito engraçado. Não é a mesma coisa que o John Oliver, que é um outro personagem que eu estou sempre, uma figura que eu estou sempre citando aqui. O John Oliver normalmente faz reportagens investigativas que são brilhantes. O Stephen Colbert tem mais entrevistas, é um pouco mais humorístico. E eu estava essa semana, eu assino o canal dele no YouTube, e muitas vezes eu começo o dia assistindo John Colbert. É a melhor maneira de me vingar do absurdo do Trump e de outras maluquices por aí, é rir, não é? Mas ontem saiu a notícia de que, infelizmente, o show dele vai ser cancelado depois de 10 anos,
Não sei se é coincidência, o show dele está na CBS, que é da Paramount, e a Paramount recentemente teve que arriar as calças e pagar uma indenização completamente mafiosa para o Trump. O Trump fez um processo sem pé nem cabeça, infundado contra a CBS, porque o programa 60 Minutos teria feito uma edição maldosa durante a eleição dele. Mentira, não tinha nada de excepcional ali, e ele acabou ganhando a eleição, então não tem nem objeto, mas de qualquer maneira a ação não parava em pé, mas o que acontece é que ele ganhou a eleição e a Paramount estava prestes a ser vendida para uma outra empresa e isso precisava da aprovação do governo federal americano. E o Trump jogou duro, falou, olha, é o seguinte, você me paga essa indenização aí, ou não sei se essa fusão vai acontecer. A Paramount arriou as calças, né, entregou a cabeça dos jornalistas dos 60 Minutos, o cara pediu demissão, e o nosso amigo Stephen Colbert sempre foi muito vocal com relação a isso. Ele tinha liberdade, ele achava que tinha liberdade para criticar a própria empresa, mas eu acho que isso custou caro. Então nós estamos num tempo em que você tem que pensar duas vezes, ou então continue não pensando, mas lembre-se que haverá consequências porque o totalitarismo chegou, né? O autoritarismo está aí, feliz e contente, e muitas pessoas vão bater no peito dizendo que essa é a salvação da humanidade. E mais eu estou dando essa volta toda e isso parece uma digressão, mas isso acho que na verdade vai ser explicado inclusive por esse link misterioso que eu mencionei no começo. Mas antes de chegar lá, eu estava assistindo alguns vídeos, adivinha de quem? Da Sabine Rosenfelder, e ela estava ali, algumas histórias muito interessantes, né? Porque alguns experimentos e alguns dados recentes mostram que talvez algumas teorias tenham simplesmente subido no telhado. Então, recentemente, um paper alegou que o multiverso foi desmentido. Então, ela analisa isso e vai ver até que ponto, efetivamente, a hipótese do multiverso, a teoria, essa é uma hipótese, né, do multiverso, ainda parava em pé. Na verdade, o ataque não estava tão desmentido assim. É sempre bom ouvir a Sabine Rosenfelder por causa disso. Aí ela acabou também fazendo um vídeo muito interessante, mostrando que nós estamos num buraco no universo. Como assim um buraco? A questão e é uma das teorias também mais, consensuais, mais sólidas para a gente explicar o surgimento, a expansão e o futuro do universo, é chamado de lambda CDN, que é lambda, a energia escura que faz esse fator que faz o universo se expandir. CDM quer dizer matéria escura fria, que é a matéria escura que está por aí, ninguém enxerga. Esse é um modelo que é bastante popular, mas o que acontece é que as evidências começaram a mostrar que, veja bem, tem alguma coisa estranha aqui. Né? Porque nesse modelo o universo deveria ser mais ou menos igual em todos os lugares, mais ou menos igual. Né, que aliás é uma coisa que lá atrás o Copérnico, a Revolução Copernicana, né, que aliás não sei como é que ele não foi queimado na fogueira, aquelas coisas que a Igreja Católica adora fazer, ele falou, olha, é o seguinte, eu sei que vocês acham que aqui é um lugar especial, mas não, nenhum lugar no universo é especial, todo lugar todo lugar são as mesmas leis, agora não é muito diferente de ontem, nem diferente de amanhã, então durma com barulho desses, mas não tem nada de especial com relação a lugar nenhum. Né? Então, esse era até um dos princípios que era mantido por esse modelo do lambda CDM, mas o que acontece é que observações estão apontando uma pequena incongruência. Né? Quando a gente olha em volta aqui da gente, num raio de mais ou menos 1 bilhão de anos-luz, né, em volta da gente, curiosamente tem menos galáxias do que deveria. É como se a gente estivesse assim num lugar meio deserto. Não estou dizendo que não tem nada, tem, mas tem menos do que o resto. Né? E uma diferença tão grande de densidade de galáxias, a gente está falando aqui de galáxias, né? Isso contradiz fortemente o lambda CDM. Acontece que esses resultados, e aí vem uma questão interessante, e como que os físicos avaliam se alguma coisa merece ser avaliada ou não? Pela confiabilidade que normalmente eles representam usando a letra grega sigma. Isso tem a ver com estatística, tem a ver com o desvio padrão. Né? Então vamos supor que você tem uma teoria e que ela prevê as coisas, mas a chance de ela ser errada ou do número ser completamente estapafúrdio
ou de ser algum equívoco, é de 30%. Então ela está 66% confiável. Né? Isso para um físico, o cara nem olha para você. Né? Aí tem 2 sigmas, que aí vai mudando o número. Acho que eu até perguntei aqui para o nosso amigo Claude. Então, olha aqui, se você só tem uma confiança de um sigma, então a cada 1.000.000 de vezes que alguma coisa acontece, 700 mil ali você consegue adivinhar. Né? 2 sigmas, aí a coisa começa. Bom, eu sei que a coisa vai caindo, caindo, caindo. Quando você está em 3 sigmas, a chance de que você esteja errado, a chance de que seja um equívoco, é mais ou menos 0,5%, muito baixa, tá bom? Para você chegar no que o físico já começa a levar você a sério, que é 5 sigma, 5 sigma significa que a chance de você estar errado é 0,00006%. Tá bom? E mesmo assim, isso para os caras querem mais do que isso. Né? A gente tem cálculos da física que chegam com 12 casas depois da vírgula de precisão. Então, um físico, ele só leva a sério uma teoria, uma notícia, um experimento, se ele tiver essa confiança de 99,99994%. Tá bom? Pense em quantas coisas da nossa vida a gente se contenta com alguma coisa, inclusive inferior ao sigma. Né? Eu posso estar aqui embaralhando um número ou outro, mas a ideia é essa. Quando a gente fala em física, a gente sempre fala, bom, qual é o nível de confiança que eu tenho nesse resultado? E eles falam em sigma. 5 sigma, você senta na mesa para conversar. Menos do que isso, não. Então, esse experimento que está mostrando que talvez a gente esteja aí no relativo vazio do universo, ele ainda é cedo para você... os dados são muito preliminares, a confiança é 3 sigma. E aí ela tirou sarro e falou, olha, 3 sigma é o suficiente para você fazer uma palestra no TED Talks ou lançar algum best-seller com alguma tendência estúpida que não serve para nada. Ups, essa foi uma canelada forte no TED Talks. Essa foi uma canelada forte em influencers. Essa foi uma canelada, um chute em várias partes pudendas, né, de quem está com uma certeza muito menor, falando coisas que não têm poder preditivo nenhum, e a gente já vai chegar em poder preditivo, acho que essa é a história. Então ela falou dessa história do Lambda CDM, então vamos ver o que vai acontecer, porque se esses dados realmente se confirmarem, isso quer dizer que o Lambda CDM, a gente tem que pensar novamente nessa história, e ela tem um outro experimento também ali, muito interessante, que demonstra de uma maneira até que singela, que um dos modelos mais queridos da física quântica, que é, como é que chama? A onda guia, partícula onda guia, já não lembro muito bem, do Böhmer, ele talvez não tenha, deixa para lá, ele não funciona. São 70 anos que esse modelo está tentando parar em pé, mas talvez esse experimento tenha demonstrado que essa ideia de imaginar que as partículas são pontos infinitesimais na crista da onda de algum campo, veja bem, não. Os detalhes disso não importam. Eu tenho certeza que nem eu, nem quase ninguém aqui entendeu muito bem tudo isso. Mas o mais legal dessa história é que a gente está vendo ali ao vivo simplesmente o que seriam dogmas sendo questionados, sem que ninguém vá parar na fogueira, né, sem que ninguém seja esquartejado, né, e não só sendo celebrados. Sendo celebrados como, puxa, que legal, né? Vamos ter que talvez pensar de uma outra maneira. E isso se conecta com, finalmente a gente chega nessa coisa que eu acabei de ouvir agora. Eu tenho que conferir o nome da moça aqui, porque é um nome muito difícil. Leor Smigrod, eu não tenho a menor ideia de onde é essa moça. Aliás, vamos fazer um pequeno parêntese aqui, eu estou fazendo suspense hoje, não é? Eu lembro que eu tenho um amigo que eu não vejo faz muito tempo, com um talento excepcional para línguas. O cara fala qualquer língua com uma fluência e com uma naturalidade incrível, mas ele é pianista, ele é músico, talvez isso facilite. Aí uma vez eu perguntei que língua que ele gostava mais e ele falou, olha, nada se compara ao húngaro. Eu falei, uau, eu não me lembro, acho que eu nunca fui para a Hungria. Não é? Mas eu sabia vagamente que o húngaro, assim como algumas línguas também, são muito difíceis de entender de onde elas vieram. O húngaro não tem a ver com nada, ou talvez tenha a ver com finlandês, que também aparentemente não tem a ver com nada, e aparentemente a língua falada na Estônia também é uma língua inexplicável, porque grande parte das línguas europeias a gente consegue traçar
né, uma linha de tempo, uma linha de origem, inclusive com populações indo de lá para cá, que são as línguas indo-europeias. Mas, cara, da onde vinha o húngaro? Da onde vinha o finlandês? Né? Da onde caiu de paraquedas? É alienígena. Mas tem aqui um trabalho muito interessante envolvendo, inclusive, genética, não só a questão de linguística, mas também a questão de genética e de arqueologia, mostrando que certamente essas línguas vieram de uma população que ficava para lá da Sibéria, muito mais a leste do que a gente podia imaginar. Né, você tem evidências ali, eles analisaram o DNA de um monte de gente, analisaram a língua de povos originais. Perdão, estava toreando aqui um pigarro inoportuno. Mas vejam só, um esforço multidisciplinar, com linguística, que parece humanas, demasiadamente humanas, né, com antropologia, que também é de humanas, mas é um trabalho basicamente de campo, com também DNA, com ou seja, genética, biologia. Então é um trabalho interdisciplinar resolvendo um mistério. E agora vamos voltar de novo para a nossa amiga, que se chama, vou ter que ler de novo, Leor Smigrod. Ela escreveu um livro chamado O Cérebro Ideológico. E eu vou fazer agora de novo uma pequena digressão, porque eu não estou me lembrando, estou quebrando a cabeça aqui. Se eu me lembrar, eu vou acrescentar o link aqui na descrição desse episódio. Eu estava ouvindo um especialista tentar explicar para a gente como funciona a nossa memória e como funciona o nosso cérebro e por que às vezes a gente reluta imensamente em mudar de ideia, né? Pensando aqui nos cientistas que vão ter que jogar o trabalho pela janela, aprender outra coisa. Né, mas ele faz eu vou tentar achar isso, porque foi uma explicação muito bacana. Ele fala o seguinte, ok, coitado do cérebro, nasce lá com vários potenciais para várias coisas, no começo ele, coitado, não sabe muita coisa, o que ele recebe são choquinhos, a gente já comentou isso, ele vai ter que devagarinho tentar criar algum modelo do mundo, ele vai ter que ser capaz de prever como que as coisas acontecem, né? Ele vai ter que ser capaz de, ok, se eu jogo a bola desse jeito, ela bate na trave ou não bate na trave, ou cai na cesta ou não cai na cesta. Ele vai refinando alguns modelos preditivos, às vezes são sobre como coisas mecânicas funcionam, ou pode ser como pessoas funcionam, como o mundo funciona. Isso dá trabalho, isso é tentativa e erro, isso é um processo que consome muita energia. Mas uma vez que você chegou a algum grau de certeza, eu não sei de quanto sigma a gente está falando aqui, você transforma isso em memória. Né? Quando você transforma isso em memória, é ótimo, porque você, quando se encontrar com a mesma situação, você não precisa necessariamente pensar, quebrar a cabeça, fazer experimentos, jogar a bola 500 vezes, tal, né? Então você pega um jogador de basquete que já tem uma memória muscular, né, uma memória de coordenação, mão, olho, etc e tal, o cara pega a bola e joga aquilo com uma naturalidade porque já está na memória. Né, ele demorou muito para consolidar aquilo. Né, se você mandar esse cara para a Lua ou para Marte, em que a gravidade funciona de outro jeito, ou se ele fosse ter que jogar debaixo da água, né, que aí as equações mudam bastante, coitado, ele ia ter que aprender bastante coisa de novo, ia voltar para o zero. Tudo isso para contar que a gente se considera, né, um animal racional, capaz de pensamento crítico, né, mas o pensamento crítico a gente usa só, quem leu aqui Daniel Dennett, aquele modo 1, modo 2 de pensamento, modo lento, modo rápido, é muito em cima disso. Mas o que acontece, se só pensa de uma maneira crítica, é quando você não tem nenhuma alternativa, quando realmente você está pressionado, quando você está acuado, porque senão você vai apelar para a memória. Você vai apelar para a memória porque já está pronto, já está lá, não dá trabalho, é rápido, não tem nenhum tipo de de perrengue, não tem nenhum medo. Porque se você for, sei lá, começar do zero, você vai ficar inseguro. Eu não sei aonde, eu não sei o que eu faço, eu não sei que conclusão, que caminho que isso vai me levar, eu não sei se esse caminho vai ser mais correto ou não. Eu não tenho bagagem, eu não tenho experiência, isso dá um frio na barriga, tal. Isso tudo para explicar mais ou menos a diferença entre o raciocínio crítico, que a gente usa realmente muito pouco, né, e a vantagem de você ter tudo cacheado na memória, ok? Isto posto, agora vamos mergulhar na história do livro. A moça escreveu um livro chamado O Cérebro Ideológico, é um podcast bacaninha chamado Instant Genius, vou dar o link aqui para vocês, e ela está tentando explicar por que as pessoas se polarizam com tanta facilidade. Eu juro que eu estava tentando descobrir isso faz muito tempo. Né? Então é muito bem-vindo. Quem é essa moça? Já que a gente estava falando aqui de multidisciplinaridade, ela é uma cientista política
e, ao mesmo tempo, uma neurocientista. Então, ela está um pé nas ciências humanas, né, um pé nas ciências biológicas, né, um pé na experimentação, inclusive, na psicologia cognitiva, na cognição, e assim vai. Ela realmente é um caso multidisciplinar. E o que ela está percebendo é, ok, nós temos aqui essa questão de ideologia, a gente percebe que o mundo está polarizado, existem pessoas que abraçam uma ideologia e são capazes de matar, morrer, torturar, sacanear, gabinete do ódio, sei lá o que, a tropa de elite da militância do PT, tanto faz, né? Eles são capazes de fazer qualquer coisa e normalmente é gente muito irredutível, uma vez que o cara é ideológico, o cara, seja à esquerda ou à direita, é muito difícil você mudar, né? O que está acontecendo? Né? E aí vem a primeira coisa que ela detectou é que, veja, nem todo mundo tem a mesma suscetibilidade a se polarizar. Então ela citou vários exemplos, vários experimentos famosos. Tem um experimento, acho que é como é que ele chama? Acho que é Milgram, não lembro muito bem. Milgram. O cara que ele simula ali um presídio, vocês devem ter visto já, foi em Stanford esse experimento, pegou os alunos e falou, uns de vocês vão ser prisioneiros, uns vão ser guardas. Eu sei que em questão de 2 ou 3 dias ele tinha praticamente um estado totalitário ali, gente sacaneando os outros. Aí tem um outro experimento também em que você é convidado, né, por um laboratório para fazer um experimento em que você dá choque nos outros, e aí você percebe que muitas pessoas realmente seguem ordens e vão torturar, ou mesmo sem seguir ordens também vão torturar. Mas será que isso quer dizer que a natureza humana como dizer, como se fosse um pecado original, como se nós tivéssemos, sei lá, um lado obscuro, horroroso, presente em todos nós, que pode emergir conforme... Então, essa é a primeira conclusão possível, mas acontece que quando você olha os dados, você percebe que muita gente não topou. Então não é de 100%, não é todo mundo, muita gente que saiu correndo, ok? Ok. Então ela foi tentar pesquisar se existe uma suscetibilidade diferente, né? E ela usou um tipo de um joguinho online com, sei lá, centenas, milhares de pessoas, e o joguinho funciona assim. Você não sabe, é um jogo de cartas e você tem que fazer alguma coisa com as cartas, você não sabe exatamente o quê. Aí você começa a experimentar, aí você descobre que a hora que você coloca juntas as cartas de mesma cor, blim, 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 você ganha pontos. Ah, estrelinha, que beleza, que legal, tal. Aí o que você faz? Você vai cada vez mais juntando as cartas segundo a cor, certo? Certo. Só que num certo momento, a regra muda, e você não sabe mais que diabo que você tem que... Para de funcionar, você pode juntar e você não está ganhando mais ponto, não está acontecendo nada. Aí você fala, cara, aconteceu alguma coisa, né? O que será que aconteceu? Será que a regra mudou? E aí, eventualmente, você pode tentar e descobrir que agora o que ganha pontos é pela forma, não é mais pela cor. Tá bom? Tá bom. Esse é um joguinho simples. Aí, já estraguei, agora se um dia vocês forem participar, vocês já tem spoiler, vocês já não vão servir mais de teste, de cobaia. Não é? Mas o que é interessante é que nem todo mundo reage da mesma maneira quando as regras mudam, né? Algumas pessoas, quando as regras mudam, falam, a regra mudou, o que será que está acontecendo, o que será que eu tenho que fazer? E vai tentar explorar outras possibilidades, ok? Ok. Essas são pessoas naturalmente flexíveis em termos de cognição, de pensamento, de tudo. Ok? Naturalmente. Outras pessoas vão espanar, falar, desculpa, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Não quero mais brincar, porra, parou de funcionar esse brinquedo aqui, cara, tô fora, pô, eu já sei jogar, chega, acabou. Tem gente que reage mal. Então, isso demonstra, é um teste muito simples, você não precisa nem ser presencial, que demonstra que algumas pessoas têm realmente uma flexibilidade maior ou menor que as outras. E quando ela foi fazer uma correlação, ela percebeu que pessoas com menos flexibilidade, pessoas que reagem mal a uma mudança, né, pessoas que não querem se adaptar, elas acabam caindo, adivinhem qual lado, mil perdões, minha garganta me traiu aqui, adivinhem em que lado do espectro ideológico as pessoas inflexíveis caem. Pois bem, qual que você chutou? Direita? Esquerda? Não, nos dois. Os dois extremos da polarização têm o mesmo perfil.
né? Os dois extremos, a esquerda e a direita, aliás, uma coisa que eu já venho insinuando aqui no Radinho há muito tempo, que na verdade os extremos realmente são muito parecidos, né? Eles correspondem, eles são muito interessantes para pessoas que não querem mudar de opinião, que não têm jogo de cintura, não é? Que não querem se reaprender. Não, os dois lados do espectro, ou seja, os dois lados, um não pode falar mal do outro nesse quesito, está dos dois lados. Mas a coisa não para por aí, porque a questão é de onde vem isso. E ela foi pesquisar geneticamente, mais outra disciplina diferente aí, se havia alguma diferença entre pessoas mais flexíveis e menos inflexíveis. E sim, existe uma diferença genética. Aparentemente, pessoas que são mais resistentes a mudanças, que reagem pior, elas têm uma série de pequenas marcações genéticas ali que mexem com a dopamina. Tem mais dopamina de um lado que de outro, eu não vou saber os detalhes aqui, mas, ou seja, não é necessariamente uma questão de escolha, não é uma questão... Não, a pessoa tem a tendência... Ela, não quer dizer que está escrito em pedra, né? Genética sempre explica só uma parte das coisas, nunca explica 100%, né? Mas a pessoa tem uma tendência genética, da maneira como o cérebro dela distribui dopamina, produz dopamina, ela tem uma tendência a reagir melhor ou pior, certo? Certo. Então aqui a gente já viu que tem uma base, digamos, material para tudo isso, né? Não é só, sei lá, não, tem uma base concreta para isso. Mas a coisa vai mais longe e tem um outro sinal curioso que no nosso cérebro tem duas coisinhas ali que é chamado de amígdala, não a amígdala aquela da garganta, é outra, é uma amígdala no cérebro, que pelo que eu aprendi hoje, a amígdala está muito ligada às suas reações de medo, às suas reações de temor, às suas reações de defesa, não é? Algumas pessoas têm a amígdala superdimensionada. Elas reagem pior, elas têm mais medo, elas reagem de uma maneira mais primária, né, do que pessoas que de repente vão usar o córtex, a massa cinzenta para pensar. Não, elas reagem de uma maneira instintivamente mais intensa com qualquer situação de incerteza ou de agressão, ou seja o que for. Né? Pessoas que têm a amígdala maior. Adivinha agora quem tem a amígdala maior? Dessa vez o pêndulo vai cair para a direita. A extrema-direita coincide com pessoas que têm a amígdala mais avantajada, que corresponde a uma reação mais intensa a coisas que dão medo. Medo de imigrantes, medo de quem tem outra cor, medo de quem tem outra fé, medo de quem vai roubar seu Rolex. Não é? Medo, né? Mas aí vem a pergunta, pensando só, essas pessoas, elas têm a amígdala maior, elas têm esse potencial, portanto elas vão buscar a extrema, elas vão para a direita, ou então quem vai para a direita acaba sendo bombardeado com tantas narrativas de medo que isso acaba, já que o cérebro é relativamente plástico, né, ele acaba propiciando, como se fosse uma musculação, né, um crossfit da sua amígdala. Será que isso não turbina a sua amígdala? Tudo indica que talvez seja um misto dos dois. Né? Mais ou menos como nem todo mundo reage à musculação da mesma maneira, algumas pessoas podem fazer o que quiserem e nunca vão, né, ficar saradas e bombadas, outras pessoas, eu posso dizer por experiência própria, ganham massa muscular com uma facilidade que é meio desconcertante. Não é? Então, talvez isso esteja acontecendo com relação à amígdala. Então, pessoas que já têm uma tendência a ter uma amígdala mais ativa, elas vão se atrair por esse tipo de discurso. Esse tipo de discurso vai fazer o quê? Com que o cérebro da pessoa se torne ainda mais reforçado do ponto de vista biológico. Não é espiritual, não é kármico, não é horóscopo, não é nada disso, não é? Então, isso dá, inclusive, um certo poder preditivo. E a gente está falando aqui o tempo todo em poder preditivo, né? Com que o quanto que você consegue prever se uma pessoa é radicalizável ou não, agora não é uma questão de fazer mapa astral, né? Não é uma questão, é uma questão que tem base na biologia, tem base na evolução, tem base na genética, etc, etc, etc. Eu achei isso muito interessante. Não quer dizer que esteja escrito em pedra. Novamente, genética não é um destino, né? A genética ela dá potenciais, nós somos criaturas culturais, né, que podem eventualmente torear e tentar vencer as tendências que a gente tem. E ela inclusive mostra uma coisa curiosa,
pessoas que ela está tentando estudar agora, pessoas que já acreditaram muito em alguma coisa e num belo momento viraram a chavinha. Cuidado, porque na verdade tem gente que era de extrema esquerda e vira de extrema direita. Eu estou pensando aqui, acho que no Paulo Francis, que era trotskista e depois virou direitão. Mas isso é comum, porque na verdade a pessoa continua em busca de coisas rígidas. Então, quem quer uma coisa rígida é capaz de virar chavinha e ir para o outro lado. O cara era um evangélico radical, vai virar um católico radical ou qualquer coisa parecida com isso. Não é? Mas ela está procurando pessoas que de repente acreditavam e deixaram de acreditar. Então é possível, né? Como que isso aconteceu. Eu mesmo, vocês sabem disso, tô careca de dizer aqui, eu já acreditei em astrologia até uma certa idade. Nossa, tinha um livro ali que para mim era a melhor descrição da minha natureza libriana possível e imaginável, né? Até eu descobri que na verdade eu estava lendo o horóscopo errado porque me deram a informação equivocada com relação à hora que eu nasci. Então, o meu ascendente nunca foi aquele que eu achava que estava certíssimo, era outro. Então, agora é tarde. Então, eu já acreditei em um monte de coisa. Religião, nunca muito, mas eu já acreditei em coisas esotéricas, já acreditei. Mas é uma hora que você para e veja, cara, isso não explica nada. Né? Existem outras coisas que explicam melhor, isso não tem poder preditivo nenhum, isso não para em pé, isso não tem fundamento. Até uma coisa interessante, eu vou compartilhar com vocês, eu estava bastante intrigado esses dias com alguém tinha mencionado, não sei, eu acho que Freud, alguma dessas coisas que me deixam meio de cabelo em pé, e eu fiz um desabafo com o ChatGPT, eu falei, cara, que engraçado, né? Quando a gente está falando de ciências exatas, é muito comum você desbancar uma teoria científica, né, de exatas com evidências e mostrar que ela estava equivocada, sei lá, Newton até certo ponto não é completo, né, sei lá, quem é Aristóteles está completamente errado, sei lá. Mas em humanas, meu amigo, em humanas é um complô, né? Ninguém, em princípio, está todo mundo certo ao mesmo tempo, né? Mesmo que aquilo não pare em pé. E aí ele resolveu fazer para mim uma lista, e eu vou compartilhar com vocês, se vocês deem uma olhada lá, de quais pensadores e filosofias famosos resistiram ao teste do tempo. Quais deles estão em sintonia com o que a ciência hoje está comprovando. Eu não vou entrar no detalhe de cada um, nem de Freud, nem de Marx. O Marx não pontua muito bem, Hegel também não. Né? Porque muitas vezes o fundamento está equivocado, ou porque o cara está usando hipóteses que a gente não pode testar, ou porque não tem poder preditivo nenhum, o marxismo não previu o século XX de maneira nenhuma, errou na mosca. Né? Então, quem faz terapia freudiana a vida inteira, 200 anos, resolveu só o problema financeiro do analista, não o próprio. Não é? Então, eu vou dar o link lá para vocês darem uma olhada, mas, de novo, quem sabe isso é um teste, para eu ver aqui o quão flexível suas mentes são. Né? E aí, com a última análise, a gente pode falar, desculpa, mas eu nasci assim meio cabeçudo. Não, estou brincando. Não, isso não é uma boa desculpa, porque a gente sabe que nós somos criaturas que, né, não estão tão condicionadas assim à ditadura genética. A gente, em princípio, tem capacidade de mudar para pior e para melhor. Isso me faz lembrar, e confesso aqui que agora me deu um pequeno branco, o nome de um personagem muito importante para a cultura dos povos originais americanos. Como é que é o nome do cara? Ele tem um apelido que é o Grande Pacificador. Eu vou achar o link e vou passar para vocês. É uma história que eu acho muito bacana. O que acontece, tinha várias culturas, né, no que hoje é a América do Norte, tinha um monte de tribo de tudo quanto é jeito, se matando em guerra, um Deus nos acuda e tal, até o momento que surge um cara lá que fala, olha, ele consegue pegar, sei lá, 7 dessas tribos, fala, a gente não tem por que brigar, né, vamos respeitar as tradições uns dos outros aqui, eu quero entender como é que você funciona, eu quero entender os seus rituais. Ele foi o Grande Pacificador, eu já esqueci o nome dele, mas tem um mito que eu acho bacana, isso só para mostrar que as melhores histórias não estão necessariamente na Bíblia. Esse livro, essa história é o seguinte: o Grande Pacificador, cujo nome eu me esqueci, ele estava passeando pela floresta e aí ele vê uma cabana solitária. Ele falou, que estranho, alguém morando sozinho, né? Por que esse cara mora sozinho? Ele fica curioso, ele sobe um pouco, não sei aonde, numa árvore, e ele percebe que a tenda do cara tem um buraco em cima, ele vai dar uma espiada, e quando ele olha de cima para o que está ali embaixo dentro da tenda, ele vê um caldeirão. Ele vê um caldeirão, ele olha com mais atenção, e o caldeirão tem carne humana.
e ele fica assustadíssimo, né? Ele fica chocado. Ao mesmo tempo, quem estava dentro da tenda, um canibal, ele está olhando no caldeirão, ele vê o reflexo do grande pacificador e também fica assustadíssimo, fica chocado. E a história acaba por aí. Realmente as narrativas aparentemente indígenas, elas têm um storytelling um pouco diferente, mas o que a gente aprende daí? Né? O grande pacificador, ele se assusta porque ele fala, nossa, eu posso a qualquer momento voltar a ser um bárbaro, alguém tão primitivo ou tão tosco quanto esse cara. Isso pode acontecer. E ao mesmo tempo o canibal, ele olha no caldeirão, ele vê o grande pacificador e fala, nossa, puxa, eu posso, se eu quiser, a qualquer momento, o caminho está aberto, me tornar alguém tão bacana quanto aquele cara que está me olhando agora. Então tá aí, né, acho que outras culturas talvez tenham tido uma percepção até um pouco mais razoável, um pouco mais justa da nossa natureza humana. Espero que isso tenha servido de inspiração. Raríssimas, raríssimos e raríssimas. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até segunda-feira.